capítulo 37. E quando você encontrar, em referência à palavra, fique de pé, por favor. Do versículo 1, Mateus, já que você falou, versículo 1 até o versículo 11, com a voz assim alta, para todo mundo ouvir, Mateus. Peraí, de novo. Fecha o microfone aí, porque todo mundo ouça a voz de Mateus. Pode levar o microfone lá para ele, por favor? É para todo mundo ouvir a voz dele. Do verso 1 até o verso 11. Todos encontraram? Amém. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilhá e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que vi. Disse-lhes, estávamos amarrados os peixes que viram no campo, quando o meu peixe se levantou e ficou em pé, e os seus peixes se juntaram ao redor dele, se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar e odiar ainda mais? Por causa do sonho, o que tinha dito, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua, 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai, aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram sido dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. É o 11, né? Obrigado. Pai querido e santo, obrigado pela leitura da tua santa palavra. E agora nós pedimos a Deus que o teu Santo Espírito nos dê a iluminação necessária para que possamos entender, ó Deus, e aprender cada vez mais com a tua palavra, para que possamos crescer não apenas em sabedoria, Senhor, mas também que possamos crescer em graça, em entendimento, ó Deus, e em submissão à tua vontade, porque ela é santa, perfeita e agradável para cada um de nós, ó Deus. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, porque eu sei que essa resposta é igual para todo mundo aqui. Mas quem tem problemas na família? Gostei, Marinho. A melhor resposta: nós. Todo mundo tem problema na família. Quer seja a família paterna, a família materna, mas todo mundo tem problema na família. E é por isso que eu vou usar como tema da mensagem de hoje a grande família. E o que nós vamos ver, meus irmãos, a partir deste domingo e pelos próximos domingos, é a história de um dos heróis da fé, um homem que é um exemplo moral, um homem que é um exemplo de ética cristã, um homem que é um exemplo de boa conduta, de como um homem de Deus deve agir.
E durante esses próximos domingos, essas próximas semanas, nós vamos conhecer um pouco mais da história desse homem chamado José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Vamos conhecer, vamos saber mais informações sobre a vida dele. Talvez em alguns momentos, eu sei que você conhece a história de José, talvez alguém possa pensar, mas pastor, será que Deus esqueceu de José? Será que Deus abandonou José em algum momento da sua caminhada? Porque a caminhada de José foi longa, meus irmãos. Mas certamente, Deus nunca abandonou José. Deus nunca o desamparou. E como nós vamos ver a partir de hoje, a providência de Deus, a mão invisível de Deus, sempre esteve e sempre estará no controle da história. Mas como eu disse aos irmãos, José era um homem de exemplo, um homem exemplar, um homem de moral incontestável, um homem de uma ética inabalável. Amém? Amém. Mas hoje ainda não. Hoje ainda não. Paciência, calma, um pouquinho de calma. O versículo 1 vai dizer que Jacó chegou finalmente à terra de Canaã, à terra dos seus pais. E nós sabemos, meus irmãos, que Jacó peregrinou muito até que ele chegasse na terra de Canaã, na terra da peregrinação de seus pais. E é verdade que Jacó andou por muitos outros lugares com seus filhos, até que finalmente, como diz o versículo 1, Jacó chegou à terra, aonde era dele por herança. E aí no versículo 2 nós vamos ver, essa é a história de Jacó, e aí de repente começa a falar da vida de José. Aí a gente se pergunta, mas pastor, é Jacó ou é José? É porque o que nós vamos ver a partir de hoje é que a história de Jacó, ela é perpetuada através da vida dos seus filhos. E aqui mais especificamente sobre a vida de quem? De José. Mas quem era José mesmo? Quem era esse homem? O texto vai nos dizer, meus irmãos, que quando esse jovem, filho de quem? E a mãe? Jacó primeiro casou com Lia, depois casou com Raquel, filho único de Raquel, por enquanto. Mas então o texto vai nos dizer que José tinha 17 anos e ele já tinha uma profissão. Ele ia fazer o quê? Ele apacentava as ovelhas do seu pai. O texto continua dizendo, meus irmãos, que José andava com os filhos de Zilpa e de Bila. Não é isso que diz o texto? Agora, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Quem era Zilpa e Bila? Eram as concubinas de Jacó. Eram as concubinas de seu pai. O porquê, então, que José, ao invés de andar com seus irmãos, filhos de Lia, ele andava com os filhos das concubinas de seu pai? Isso nós não sabemos. Mas o texto vai dar um detalhezinho, José Davidson, que o seu xará, ele com 17 anos, apacentando as ovelhas do seu pai, ele andava com os filhos das concubinas do seu pai, e ele trazia mais notícias, ele trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai. Primeira questão aqui: quem é que gosta de fofoqueiro linguarudo aqui nessa igreja? Ninguém. Mas o que é que José estava fazendo? Fofoca. José, com 17 anos, era aquele que trazia as mais informações sobre os seus irmãos. E meus irmãos, essa é uma questão ética. E eu queria lembrar para vocês, no corpo de Cristo, nós não podemos deixar passar um pecado desapercebido. Se você sabe que o seu irmão está em pecado, você precisa sim ir lá e confrontar o seu irmão. Você precisa ir lá e advertir o seu irmão.
E se isso não for resolvido, isso pode, infelizmente, chegar numa disciplina. Mas talvez o que José estivesse fazendo aqui, meus irmãos, era indo além de fazer fofoca dos seus irmãos. Talvez ele estivesse aumentando essas más notícias. Agora você imagina Mateus, Vitor, porque Mateus é filho único. Imagina, Vitor, se chega a Vitória e chega para a irmã Dorinha, chega para a Gleide, chega para o seu pai. Olha, tá vendo, Vitor? É quando ele sai na moto, empina até a roda traseira. Ele já não está empinando mais nem a roda dianteira, ele está empinando a traseira agora. Sabe, o capacete é para usar na cabeça, mas Vitor está colocando na canela, para piorar mais ainda o negócio. Porque tem gente que protege o cotovelo, né? Tem motoqueiro que põe o capacete aqui como se só existisse cotovelo na vida dele. Mas Vitor quer proteger a canela, que eu acho que nem consegue passar a canela do capacete. Mas talvez fosse isso que José estivesse fazendo, aumentando um pouquinho a história. E meus irmãos, isso é um cuidado que nós precisamos ter, principalmente para vocês que têm irmãos. Os problemas precisam ser resolvidos. Quando um irmão tem problema com o outro, ele precisa ir ao seu irmão, confrontar o seu irmão, tentar resolver o problema com o seu irmão. Se isso não é resolvido de primeira, então aquela pessoa que procurou o irmão vai lá e leva 2 testemunhas. Aí talvez você diga, pastor, precisa disso tudo? Precisa, porque é assim que Mateus 18 nos ensina. Quando o nosso irmão não ouve a nossa palavra, nós precisamos então levar 2 testemunhas. E se ainda assim isso não for resolvido, aí você traz isso ao seu pastor. E se infelizmente isso não for resolvido, então nós vamos ter que partir para uma disciplina mais dura. E se a gente não fizer isso, meus irmãos? E se nós não fizermos isso, Lena? Então, como igreja, nós estamos nos tornando tão hipócritas, tão fingidos, tão falsos quanto o mundo. Eu queria dizer para vocês nessa noite, como uma grande lição para essa igreja: se você tem problema com seu irmão e você não resolve, então você está se tornando tão hipócrita quanto o mundo. E se você não se reconcilia com seu irmão, e se você não traz a paz à igreja, sabe o que é que você vai causar para a igreja? A destruição desse lugar. Porque uma igreja onde reina a falsidade, uma igreja onde reina a hipocrisia, ela não serve de exemplo para nada. E nós não estaremos dando o testemunho que a igreja de Deus precisa dar ao mundo. Os passos a serem cumpridos, meus irmãos, são esses. Você tem problema com seu irmão? Vá até ele. Se você não conseguir resolver de primeira, leve 2 testemunhas. Se ainda assim não der certo, aí sim você traz ao seu pastor. E isso precisa ser feito, sob o risco dessa igreja sofrer um racha, uma destruição tão grande, que as pessoas lá de fora, quando olharem para essa igreja, vão dizer: qual é o exemplo positivo que essa igreja está? O que é que essa igreja está acrescentando ao nosso bairro? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Como eu disse aos irmãos, estamos falando de uma grande família. José tinha problema com seus irmãos. José tinha problema com seus irmãos. Os irmãos de José tinham problemas com ele e com os sonhos que José tinha. E se você ler todo esse capítulo 37 de Gênesis, você vai perceber que algumas palavras se repetem muito. Por exemplo, essa palavra sonho vai se repetir 7 vezes nesse capítulo. E se você procurar na sua Bíblia, nesse capítulo 37, o nome irmãos, dependendo da sua versão, aparece 20 ou 21 vezes. Isso nos dá a ideia de quão desestruturada era essa família, de irmãos que brigavam com irmãos, de um irmão que vivia
falando mal dos seus outros irmãos, dedurando os seus outros irmãos. Mas se você acha que o problema era só com os irmãos, você se enganou. Porque o pai dessa família, o chefe dessa família, que era para dar o exemplo, também fazia coisa errada. O texto vai dizer que Jacó amava mais a quem? A José. E a pergunta que eu faço a vocês, pais, que têm no mínimo 2 filhos, existe isso? Eu escutei. Eu já escutei isso tantas vezes. Pais e mães juram de pé junto que não fazem distinção entre os filhos. O que eu já ouvi muito também, meus irmãos, e eu já escutei isso muitas vezes: pastor, eu amo todos igualmente, mas sabe aquele que dá mais problema, aquele que chama mais atenção, aquele mais complicado, é aquele que eu mais tenho que ficar em cima. E parece que isso diminui um pouco a atenção dos outros filhos. A grande questão aqui, meus irmãos, é que Jacó já tinha passado por isso. Nós lembramos que Isaac amava mais a quem? A Esaú. E a esposa de Isaac, Rebeca, amava mais a quem? A Jacó. E isso gerou uma inimizade quase mortal entre os irmãos, a tal ponto de Esaú dizer: Jacó, eu vou matar você quando nosso pai morrer. E Jacó era para ter aprendido com isso, porque ele já havia passado por isso antes na sua infância. Um pai não pode ter predileção por um filho ou por outro. Um pai não pode amar, ou uma mãe não pode amar um filho mais do que o outro, sob o risco de gerar inimizade entre os irmãos, sob o risco de perder-se a harmonia familiar dentro de casa. Essa é uma lição que vocês, pais, precisam ter em mente. E vocês, jovens, que vão casar-se e que vão ter filhos, guardem essa informação. Vocês não podem ter predileção entre um ou outro filho, sob o risco de vocês perderem a tranquilidade e a harmonia da casa de vocês. O texto vai dizer que Jacó amava mais José porque ele era o filho da sua velhice. Qual é aquela expressão que a gente usa, Mari, para aquele filho que nasce por último? Ele é o quê? Tem alguma outra expressão, Mari, que a gente usa para o último filho que nasce? Oi? Caçula, perfeito. José era o caçulinha, era o menino do papai, era o favorito, era aquele que Jacó dizia: esse é meu menino, é o menino de papai, o protegido de Jacó. Ele era tão protegido de Jacó, que Jacó chegou a fazer uma túnica, uma roupa comprida, multicolorida, parecia uma aquarela. Aquele menino andando parecia um arco-íris. Alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que essa roupa que Jacó fez para José parecia a roupa de um rei, roupa que os reis usavam. E ela era tão colorida, mas tão colorida, Davidson e Carol, que você imagina um jovem de 17 anos, empolgado toda a vida, empolgado, andando no meio dos irmãos dizendo: eu sou o filho favorito de papai. Ei, não mexa comigo não, não diga papai. Você está vendo a minha roupa mais bonita? Sabe quem me deu? Papai. Sabe aquele camelo 2.0 turbinado? Sabe quem é que vai andar nele? Eu. Porque papai só vai dar a chave do camelo para mim. Sabe aquela casa de praia lá? Papai disse que vai ser para mim. E já José ia enchendo o saco daqueles irmãos mais velhos, ia perturbando, açucrinando o juízo dos seus irmãos mais velhos. E sabe o que foi que aconteceu? O que é que diz aí no verso 4, Daniel, por favor? Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que
qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Aquela predileção de Jacó por José, aquele mimo, aquela bajulação toda com seu filho mais novo, com o rabinho do tacho, com seu caçulinha, fez com que os outros irmãos odiassem a José. E nenhum bom dia, Vitor, eles conseguiam dar a José. Agora, vocês que têm irmãos, quem tem muitos irmãos aqui? Mari, são quantos irmãos? Três? Francisco, são quantos irmãos? 7, ó, já começou a brincadeira boa. 7 irmãos. Marinho, são quantos ao todo? São 4, né? Você e mais 3. Alberto? Sim. Olha, aqui é brincadeira boa, aqui é sertão, menino, aqui não brinca não. 5, você e mais 4. Glenda? 4. Olha, quem mais aqui tem muitos irmãos? Eu. Lusa, olha, Lusa está ganhando de tudinho. Quem mais? Patrícia, são quantos? 4. Davidson, são quantos? 4 também, né? Rapaz, o 4 predomina aqui. Aí a gente pega Diego e Mateus. Tem ninguém para perturbar eles, rapaz? Graças a Deus. Ai, Deus. Agora você imagina a cena. Vários irmãos dentro de casa. Imagina lá os 9, Alberto. 9 irmãos e um que não fala com os outros 8 irmãos. Por quê? Porque o pai acabou causando um problema dentro daquela família. E essa seja, meus irmãos, uma segunda lição para a gente nessa noite. Cabe a vocês, pais, usarem da sabedoria que Deus deu para vocês, para que vocês instruam os seus filhos. Eu sei que muitos aqui já têm filhos grandes. Eu sei que a irmã Dorinha já está com filhos grandes, já tem netos, inclusive. Mas eu sei também que casais como Davidson e Carol futuramente vão ter seus filhos, que Felipe e Tati estão prestes a receber o seu primeiro filho, que Lena vai receber o seu primeiro neto, e cabe a nós adultos termos a sabedoria, o discernimento de ensinar aos mais jovens a não viver em conflito uns com os outros. Essa responsabilidade primeiramente é dos pais, principalmente dos homens, porque vocês são os chefes das suas casas, e vocês é que serão cobrados primeiro por Deus, para que mantenham a autoridade e sejam exemplo para os seus filhos. Mas aí, meus irmãos, o texto vai seguindo. José, filho favorito, odiado pelos irmãos. Nenhum bom dia na mesa do café da manhã eles trocavam com José. E achando pouco aquele desmantelo, então José teve um sonho. E nesse sonho, José viu que um feixe de cereais, o dele, ficou de pé, e o dos seus irmãos se prostraram diante dele. Se você me perguntar, pastor, esse sonho de José era verdadeiro? Totalmente. Foi um sonho dado por Deus para ele, plenamente verdadeiro. Estava correta a interpretação de José. Mas o que é que estava errado então? A forma como José apresentou para os seus irmãos. Lembrem-se, José era um jovem empolgado de 17 anos, um jovem que perturbava o juízo dos seus irmãos. E de repente, Marinho, Daniel, chega José para os irmãos: ei, eu tive um sonho, meu feixe ficava de pé e de vocês tudinho se prostrava diante de mim. E não poderia ser outra, Patrícia e Bia, a atitude dos irmãos, porque aqueles irmãos disseram: José, quem és tu, moleque atrevido, moleque ousado, teimoso, rebelde, se fosse aqui, maluvido, quem é você para que achar que a gente vai se prostrar diante de você, pirralho?
moleque sem futuro. Quem acha que você é para fazer com que nós nos prostremos diante de você? E isso causou um problema, meus irmãos. Vejam a escalada do problema. Aqueles irmãos que não conseguiam dar um bom dia a José. Aí de repente chega José: olha, eu sou o filho favorito de papai, e no meu sonho todos vocês vão se curvar diante de mim. A raiva daqueles irmãos era gigante. E aí de repente veio agora o segundo sonho de José. E nesse segundo sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E por que 2 sonhos, meus irmãos? Porque naquele tempo, para que um sonho fosse considerado um sonho enviado por Deus, era necessário que viesse ele duplicado 2 vezes, para que se confirmasse que aquilo ali era uma mensagem de Deus. E se você perguntar, pastor, os sonhos podem ser levados em consideração? Alguns sim. Nós cremos, meus irmãos, que Deus sim se revela por sonhos com quem Ele quiser, e quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Mas acontece que muitas vezes também aquele sonho que você tem, aquele sonho meio complicado, é porque às vezes você foi dormir de barriga cheia e aí você teve pesadelos. E aí é necessário que você tenha discernimento para saber se esse sonho efetivamente foi enviado por Deus, ou se é coisa do seu subconsciente, ou da sua barriga cheia, quando você foi dormir. Mas nós continuamos crendo, meus irmãos, que Deus, quando Ele quer, Ele se revela ao alguém por sonhos. Cremos plenamente nisso. E naquele momento já não eram mais os irmãos, os pais de José também. Tanto que Jacó disse: que raio de sonho é esse, José, que você está tendo? O problema, meus irmãos, é que Jacó ficou preocupado, porque o próprio Jacó já tivera no seu passado outros sonhos como esse, que Deus se revelou para Jacó em sonhos. E quando Jacó observa tudo isso que está acontecendo com seu filho, versículo 11 vai dizer que ele começa a meditar naquilo tudo. Jacó ficou preocupado. E essa preocupação de Jacó é porque o texto vai dizer que agora os irmãos, além de já não conseguirem mais dar um bom dia a José, que estarem odiando José, agora os irmãos estavam enciumados com José. Percebam, meus irmãos, como um erro de um pai pode provocar a ira aos seus filhos, como a falta de sabedoria de um pai pode trazer perturbação à sua família. E parece, meus irmãos, que Jacó não tinha aprendido. Parece que Jacó estava velho mesmo, que ele não estava mais discernindo as coisas. Porque dos versículos 12 a 16, o texto vai nos dizer que Jacó, sabendo que os seus filhos, os outros filhos, tinham levado o seu rebanho para pastar em Siquém. E aqui só um detalhe: Siquém, meus irmãos, foi aquele lugar onde alguns filhos de Jacó mataram todos os homens daquela cidade à espada. E agora aqueles filhos de Jacó levaram os seus rebanhos para pastar onde? Em Siquém. E Jacó parece que estava com um parafuso meio frouxo. Então ele chama quem para ir ver os seus irmãos? José. Falta de maturidade, falta de sabedoria de Jacó. E Jacó chega a José: meu filho, você sabe que os seus irmãos foram para Siquém pastorear os rebanhos, e eu quero que você vá lá saber como é que seus irmãos estão. José, que já não gostava de falar mal dos irmãos pouco, disse: ô papai, eis-me aqui. E o texto vai dizer então que José, com aquela roupa colorida, aquele filhote de arara azul com arara vermelha, saiu para procurar os seus irmãos. E ele foi ao vale de Hebrom, ele foi a Siquém procurar os seus irmãos. E quando ele chega lá, meus irmãos, ele não encontra nem o rebanho, nem os seus irmãos. E aqui nós percebemos a mão invisível de Deus agindo, a providência de Deus agindo, porque naquela terra estranha, naquele lugar
hostil para José e para os seus irmãos, o texto vai dizer que de repente aparece um homem que não tem nome, que nós não sabemos de onde ele veio nem para onde ele ia. E José pergunta àquele homem: ei, você viu os meus irmãos por aí com um rebanho? Eles estavam cuidando do rebanho. E aquele homem respondeu: eu ouvi falar daqueles rapazes que eles iam para Dotã. Então José agradeceu àquele homem e, partindo para Dotã, ele foi lá encontrar os seus irmãos. Meus irmãos, aqui a gente precisa entender que a providência de Deus estava agindo na história de José, porque a probabilidade de você encontrar uma pessoa que fosse dar informações sobre os irmãos de José em meio a um lugar ermo era muito pouco. Aquele homem não causou nenhum mal a José, aquele homem simplesmente ajudou, e do jeito que ele apareceu na história, ele desaparece. Deus estava, como sempre esteve, no controle da história. Aí a gente entra agora na segunda parte dessa história, meus irmãos. E como eu disse a vocês, Jacó não teve maturidade, não teve sabedoria quando ele mandou José ir ver os seus irmãos. Por quê? Porque os irmãos estavam odiando a José. Eles estavam enciumados com José. Eles não queriam chegar nem perto de José. E Jacó diz: vai lá, meu filho, vá lá ver como é que estão os seus irmãos. Resultado disso, da falta de sabedoria de Jacó, verso 18 a 24, Daniel, por favor. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E é agora, vamos matá-lo e jogá-lo nestes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue-o naquele poço do deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-o e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Toda aquela raiva acumulada, toda aquela ira acumulada dos irmãos de José, estando agora a 80 quilômetros de distância de casa, sem a presença do pai, Jacó, quando eles avistaram aquele arco-íris vindo ao longe, que era José com aquela roupa toda colorida, e os seus irmãos avistaram José vindo lá ao longe, eles disseram: agora não tem papai para proteger ele, agora o filho do papai não está mais acobertado. Sabe o que é que vai acontecer com ele? Nós vamos matá-lo. Nós vamos ver o que é que vai sobrar desse sonhador. Veja, meus irmãos, a que ponto chegou a ira daqueles irmãos. Tudo isso por causa da falta de sabedoria de Jacó, do pai, do líder da família, do chefe da família. Aqueles irmãos intentaram matar o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, carne da sua carne. E a ideia deles era simplesmente: olha, vamos matá-lo. E quando nós chegarmos ao nosso pai, vamos dizer que nós não sabemos de nada. Foi então, meus irmãos, que naquele momento, o filho mais velho, Rúben, porque na ausência do pai, quem responderia então por tudo? O filho mais velho. É quando o Rúben disse: não, meus irmãos, não façamos isso com ele. Tudo bem que ele perturba para danar a gente, mas não vamos derramar o sangue dele, porque senão o sangue dele vai ser derramado e ele vai clamar, o seu sangue vai clamar da terra. Talvez nesse momento, meus irmãos, Rúben tenha se lembrado de quando Caim matou Abel, e quando Deus confrontou Caim, Deus disse: Caim, cadê o seu irmão? E ele disse: eu lá sou,
cuidador de irmão mais novo. E Deus disse para Caim: o sangue do seu irmão clama da terra. E é essa a expressão que Rubem usa agora. Olha, se nós matarmos o nosso irmão, o sangue dele clamará da terra. Vamos fazer uma coisa melhor então? Não vamos matar ele, mas vamos jogar ele num poço. É mais ou menos aquela história, Daniel, Cleide, Diego, não mata ele não, a gente deixa ele num buraquinho lá, e a gente faz de conta que não foi conosco, a gente faz de conta que a gente nem sabe, nós não matamos ele, e se por acaso ele morrer, a gente, tem nada a ver com isso. Aí eu digo aos irmãos, a indiferença, a insensibilidade. E por que é que eu bato tanto na questão da indiferença aqui na igreja? Porque aquela indiferença dos irmãos se transformou numa tentativa de homicídio. A indiferença dos irmãos provocou a tentativa de assassinato. Talvez os irmãos já tenham me ouvido falar tanto, pastor, por que o senhor fala tanto? Para que nós não sejamos indiferentes aqui na igreja. É por causa de exemplos como esse, meus irmãos. Aqueles irmãos que eram indiferentes a José, em determinado ponto, intentaram matar o seu próprio irmão. Aquele poço em que os irmãos de José colocaram ele era muito comum naquele tempo. Eram buracos, eram poços que eram cavados em rocha. Como é que chama ali no sertão, Alberto? Aquele buraco que faz na rocha que é para captação de água? Poço artesiano. Oi? Poço artesiano. Não, mas numa pedra grande, num lajeiro. Tanque mesmo, né? Eu já escutei outros nomezinhos. Cacimbão, isso mesmo. E jogaram José naquele buraco. Para o bem de José, não tinha água naquele lugar, não tinha um bicho, um animal peçonhento, e deixaram José naquele lugar. Maldade, meus irmãos. A indiferença se transformou em maldade, muita maldade. E diante de uma maldade tão grande como essa, quando irmãos colocam o seu irmão mais novo dentro de um buraco para que ele morra à míngua, o que faria então essas outras criaturas? Qual seria então, meus irmãos, a atitude de homens que tentaram matar o seu irmão mais novo, colocando ele no buraco? Porque do verso 25 até o verso 28, o texto vai nos dizer que aqueles irmãos se sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido, como se José não estivesse gritando lá naquele buraco: ei, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E eles começaram a comer como se nada tivesse acontecendo. E naquele mesmo instante, então, passa ali uma comitiva de ismaelitas. O texto vai chamá-los também de midianitas. Eram mercadores que compravam ali aquelas mercadorias, incenso, mirra, aquelas coisas, lá de Gileade. E eles estavam indo a caminho do Egito para vender aquelas especiarias. E aqueles irmãos, então, tiveram a brilhante ideia: vamos vender o nosso irmão. Não matemos o nosso irmão, mas vamos ganhar dinheiro em cima dele. O texto vai dizer, meus irmãos, que a astúcia daqueles homens, daqueles irmãos, foi tão grande que eles disseram: vamos vender o nosso irmão por 20 moedas de prata. A gente não mata José, nós não somos responsáveis pelo sangue dele derramado, e nós ainda ganhamos, dinheiro, maldade, indiferença, ódio, ciúmes. A escalada, meus irmãos, é gigante aqui. E veja o que diz então. Qual foi a atitude de Rubem, do verso 29 até o verso 32, Daniel, por favor. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora?
Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. É interessante porque antes dessa chegada, provavelmente Rúben não estava neste exato momento em que José foi vendido aos ismaelitas. O próprio Judá, o irmão de José, teve aí, disse lá para os outros irmãos: olha, vamos matar ele não vamos deixar que o sangue dele clame na terra. E ele repete essa mesma frase que Rúben já havia dito: vamos ganhar dinheiro em cima dele. E então eles vendem José, e quando Rúben chega e encontra aquele poço vazio, ele rasga suas vestes, por dois motivos. Primeiro, ele não queria que o seu irmão morresse, pelo menos não daquele jeito como seus irmãos queriam matá-lo. Mas tinha um outro motivo aqui, meus irmãos. Quem é que iria prestar contas dessa informação para Jacó? O filho mais velho. E quem era o filho mais velho? Rúben. A preocupação dele era essa: o que é que eu vou dizer a papai? O que é que papai vai pensar de mim? Que eu não tive autoridade sobre meus irmãos, que eu não tive controle sobre a situação. Então ele rasga suas vestes em sinal de humilhação, de tristeza. Rúben foi enganado pelos seus irmãos, mas ao mesmo tempo, Bia, Carol, ele se aliou aos seus irmãos nessa mentira. Então, um dia, Jacó, que enganou o seu irmão e que enganou o seu pai Isaque com um cabrito, com um bode, com um desses animais, o mesmo Jacó agora seria enganado com o mesmo animal. Um dia Jacó matou um cabrito daquele, cozinhou e preparou para que o seu pai comesse, e com isso ele acabou recebendo a primogenitura que era do seu irmão Esaú. E agora, os seus próprios filhos, sabe aquela expressão, tal pai, os seus filhos agora enganam o seu pai, não com a carne de um bode, mas com o sangue de um animal. E eles pegam aquele sangue e jogam em cima daquele casacão colorido de José, que nem chamava atenção, e disseram: vamos lá apresentar o nosso pai, e vamos dizer que nós encontramos essa roupa aqui, e perguntemos ao nosso pai se esta roupa de fato é do filho dele. Eu queria que vocês observassem a fala e disseram: não é do nosso irmão, é do filho dele. Ele já nem chamava mais José de irmão. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? A escalada dessa família tão desestruturada, em que irmãos querem matar irmãos, e que filhos não têm o menor pudor de enganar o seu próprio pai. E esse texto termina, meus irmãos, com pranto e com fingimento. Pranto porque quando Jacó recebe aquela roupa, aquela túnica de José, ele próprio disse: essa é a roupa do meu filho, e ele cai num pranto descontrolado, num choro sem fim. Ele mesmo interpretou dizendo: olha, um animal selvagem matou o meu filho, e eu vou morrer chorando, eu vou ser levado à sepultura, à minha sepultura, chorando, pranteando pelo meu filho. E por que eu disse fingimento? Porque os filhos e filhas de Jacó, que sabiam da verdade, ficaram calados, vendo o sofrimento do seu pai, vendo todo aquele drama, toda aquela situação conflitante, triste ao mesmo tempo. Os filhos e filhas de Jacó, que sabiam de tudo aquilo, de toda aquela falsa, de toda aquela falsidade, de toda aquela mentira, de toda aquela hipocrisia, eles ficaram calados, preferiram enganar o seu próprio pai. Mas louvado seja Deus, meus irmãos,
que esse texto termina não com tristeza, não com hipocrisia, mas termina com a providência invisível de Deus. Versículo 36 vai dizer que naquele meio tempo os ismaelitas venderam José a quem? Versículo 36. Potifar era o quê? Capitão da guarda de que país? Do Egito. A providência de Deus aqui nesse texto, meus irmãos, é apresentada. Eu sei que você leu esse texto todo agora e você não ouviu o nome de Deus. E de fato, o nome de Deus não está presente em todo este capítulo 37. Mas a providência invisível de Deus está presente sim. Mesmo com a falta de sabedoria de José, que afrontava, que confrontava os seus irmãos, mesmo com a falta de discernimento de Jacó, que manda o seu filho pastorear, curiar irmãos que não gostavam dele, mesmo quando aparece um homem que ninguém conhece, e mesmo quando irmãos tentam matar José e vendem-no a mercadores que estão caminhando para o Egito, tudo aquilo aconteceu para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de José e de toda a sua família. O que nós vamos ver daqui para frente, meus irmãos, é que aqueles irmãos que quando jogaram José no Egito e foram se alimentar, porque afinal de contas, saco vazio não permanece de pé. Esses mesmos irmãos vão chegar de sacos vazios. E quem vai estar lá para socorrer eles? José. Todo o mal que aqueles irmãos tentaram sobre a vida de José, Deus transformou em bem. Para que a vontade de Deus, para que os planos de Deus, para que a providência de Deus se cumprissem. Aqueles irmãos que achavam que estavam fazendo mal a José, na verdade, estavam cumprindo a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, quando você achar que tudo está fora do controle, assumir um governo que nós não acreditamos, que nós não confiamos, e nós achamos que é o fim de tudo, que as esperanças se acabaram, eu queria dizer para você que a providência invisível de Deus está agindo, mesmo quando nós não percebemos, que os problemas que surgem e se levantam contra nós, e nós achamos que não tem solução, a providência de Deus está agindo, mesmo que ela esteja em silêncio, mesmo que a mão invisível, e por isso você não perceba, você não veja, você não sinta, mas a mão invisível de Deus está agindo. Deus nunca perdeu o controle da história, e tudo o que está acontecendo aqui é para que os decretos de Deus se cumpram conforme a vontade dele, meus irmãos. Sabe como é que nós finalizamos essa mensagem? Com algumas aplicações. E eu estava me lembrando, meus irmãos, 2004, Elisângela chegou para mim e disse: eu estou com saudade dos meus pais, vamos voltar para Paraíba? E nós morávamos em Brasília. E eu lembro que naquela conversa que nós tivemos, eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, eu sei que isso não deve ser feito, mas vamos dar uma testada em Deus. Vamos testar Deus. E a gente entrou num acordo que a gente não traria fogão e geladeira, porque eram coisas grandes, a transportadoria cobrava caro demais. E eu disse para ela: vamos preparar um cartaz e a gente vai colocar à venda o fogão e a geladeira. Se a gente conseguir vender isso ainda hoje, é porque de fato Deus quer que a gente volte para Paraíba. E assim foi feito, meus irmãos. Nós fomos a um PSF lá e colocamos e pregamos esse cartaz, porque passava muita gente ali. E antes que a gente chegasse em casa, o telefone tocou. E era um homem querendo ver tanto o fogão quanto a geladeira. E aí nós chegamos em casa, eu passei o endereço para ele, e quando aquele homem foi ver o fogão e a geladeira, não tinha energia no apartamento. Estava faltando energia no bairro. E eu disse a Elisângela: e agora? Como é que a gente vai provar que essa geladeira não está quebrada? E a gente não quer enganar aquele homem.
E aquele homem disse: eu acredito na história de vocês. Eu sei que vocês não estão querendo vender carne por leve. E aquele homem, ele não apenas comprou o fogão e a geladeira, naquele mesmo momento, ele levou na hora, como ele pagou bem pagadinho à vista, nem desconto aquele homem pediu. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque o que nós não sabíamos é que pouco mais de um ano depois, Francisco, Mari, eu iria perder a visão, meus rins iam parar de funcionar. E se nós estivéssemos lá em Brasília, sem familiares por perto, ia ser tão mais complicado para nós dois. Naquele momento eu não sabia, nem ela sabia, o porquê que Deus estava nos trazendo de volta para Paraíba, aqui para João Pessoa. Mas aí depois que tudo aconteceu, e quando as coisas se acalmaram, nós percebemos que era a providência invisível de Deus agindo em nossas vidas. Porque, meus irmãos, Deus, mesmo que Ele esteja por trás das cortinas da nossa vida, mas Ele sabe, Ele já escreveu a nossa vida, Ele está no controle de tudo e nada acontece por acaso. Deus sabe exatamente o que você e eu precisamos. Por isso, mesmo que você não perceba, mesmo que agora você esteja no olho do furacão sem perceber soluções para o seu problema, pode ter toda a certeza do mundo que vai acontecer do jeito que Deus já determinou. Já determinou. Sabe uma segunda lição que nós podemos e devemos tirar para nossas vidas? Como pais, nós precisamos ter sabedoria para educarmos e ensinarmos os filhos, ainda que esses filhos sejam grandes, para que haja harmonia entre os irmãos. A autoridade do pai, a autoridade da mãe sempre vão ser escutados pelos filhos. E como os pais e mães, que certamente muitos de vocês aqui são, ou ainda serão, aprendam isso desde já. Não pode existir favoritismo de pais para com filhos, a não ser que seja como Diego e Mateus, filhos únicos, e aí todo o amor é dedicado somente para eles, e afinal de contas só tem eles mesmos. Então, tudo vai ser para eles, toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho, toda a herança. Mas receba, Mateus, é tudo seu. Outras também. Oi? As contas também. As contas também, se ficar no prejuízo. Cuidar dos pais quando tiverem mais velhos, só vai ter você. E Diego, recebe também agora, Diego, porque na hora de receber um apartamento é bom, né? Vai ter que cuidar dos pais também. Como filhos, ouçam os seus pais, porque eu desconheço um pai e uma mãe crentes em Jesus Cristo que dão maus conselhos para os seus filhos. Eu desconheço. Ouça principalmente os conselhos do seu Pai Celestial, que cuida de você com todo o cuidado do mundo. E para finalizarmos, meus irmãos, eu quero que você saia daqui dessa noite hoje, sabendo que tudo aquilo que está nos acontecendo não é para nos destruir. Certamente os propósitos de Deus, os planos de Deus, os decretos de Deus vão muito além do que o nosso olho consegue contemplar, do que a nossa mente consegue assimilar. E quando nós chegarmos lá na frente, a gente vai perceber que mesmo passando pela dificuldade, pela luta, o que Deus tinha preparado lá na eternidade é muito maior e é muito melhor do que nós sequer um dia imaginamos. Creia em Deus, creia na soberania de Deus, porque a providência de Deus não falha, meus irmãos. Vamos ficar de pé.